Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuação ao tema do assunto do aniquilacionismo do primeiro vídeo. Vamos fazer a parte final agora. Eu estou com a enciclopédia de apologética. Para quem não sabe o que é apologética, é o ramo da teologia que trabalha com a defesa da fé cristã. E o Dr. Norman Geisler foi um dos maiores defensores do século XXI da fé cristã. Um dos mais renomados autores, apologetas, doutores, defensores do cristianismo e suas doutrinas. Estou aqui com a enciclopédia de apologética. Vamos ver a definição aqui para a gente continuar na teologia sistemática, mas bem antes vamos ver a definição aqui desse conceito de aniquilacionismo. Vamos ver o que ele fala aqui. E é o seguinte: aniquilacionismo é a doutrina da extinção das almas dos ímpios em vez de serem enviadas conscientes para o inferno eterno. Os descrentes serão destruídos, enquanto os justos entrarão no estado de bem-aventurança eterna. A pergunta que a gente faz é a seguinte: após a morte, a alma perdida de uma pessoa irregenerada que não se consertou com Deus, não teve uma vida perdoada, melhor dizendo, se essa alma entrar em condenação, ela vai sofrer uma condenação eterna ou um sofrimento momentâneo? É sobre isso que nós estamos tratando, porque muitas pessoas acreditam que morreu, tudo se acaba. Muitos acreditam que tem até a morte como uma opção favorável para o seu sofrimento. Mas morrer não é tudo. O cristianismo ensina que após a morte segue-se um juízo e existe um estado de consciência após a morte, como a gente já viu em muitos outros vídeos. O problema do aniquilacionismo é que muitos acreditam que não vai haver um sofrimento contínuo de um estado de consciência. Mas vamos ver o que o doutor fala sobre isso. Houve o apoio das escrituras. A segunda morte. Os aniquilacionistas apontam para referências bíblicas sobre o destino dos ímpios como a segunda morte, Apocalipse 20:14, para apoiar sua teoria, já que a pessoa perdida, a pessoa perde a consciência deste mundo na primeira morte, a morte física. Argumenta-se que a segunda morte envolverá inconsciência no mundo por vir. Vamos ver sobre destruição eterna. As escrituras falam dos ímpios sendo destruídos. Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 7. E diz assim mesmo: quando o Senhor for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Os aniquilacionistas insistem que a figura de destruição é incompatível com a existência contínua de consciência. Vamos ver sobre perdição. Os ímpios são descritos como reservados para a perdição ou destruição. Isso está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. E Judas é chamado, destinado à perdição, no Evangelho de João capítulo 17, 12. A palavra perdição, apoleia, significa perecer. Isso, argumentos os aniquilacionistas, indica que os perdidos perecerão e deixarão de existir. Vamos ver, o mesmo que
é mesmo que não haver nascido, argumentam eles. Jesus disse sobre Judas: o que foi levado para a perdição, que melhor lhe seria não haver nascido. Marcos 14, versículo 21. Antes de uma pessoa ser concebida, ela não existe. Então, se o inferno é igual à condição de pré-nascimento, deve ser um estado de inexistência. Os ímpios perecerão. Vamos ver. Várias vezes o Antigo Testamento menciona os ímpios perecendo. O salmista escreveu: mas os ímpios murcharão, perecerão, e os inimigos do Senhor, como a beleza dos campos, desvanecerão, como fumaça. Salmo 37, versículo 20, e Salmo 68, versículo 2, Salmo 102, versículo 10. Perecer, todavia, implica no estado de inexistência. Vamos responder agora aos argumentos das Escrituras. Quando examinadas cuidadosamente em seu contexto, nenhuma das passagens acima comprova o aniquilacionismo. Em alguns pontos, a linguagem pode permitir tal conclusão, mas em nenhum caso o texto exige o aniquilacionismo. Examinando em cada contexto e em comparação com outras passagens das Escrituras, o conceito deve ser rejeitado em todos os casos. Vamos ver: separação e não extinção. Separação e não extinção. A primeira morte é apenas a separação entre a alma e o corpo. Isso está em Tiago capítulo 2, versículo 26. Não a aniquilação da alma. As Escrituras apresentam a morte como separação consciente. Adão e Eva morreram espiritualmente no momento em que pecaram, mas ainda existiam e podiam ouvir a voz de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 10. Antes de sermos salvos, estamos mortos em transgressões e pecados. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 1. E ainda assim trazemos em nós a imagem de Deus. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. E Gênesis capítulo 9, versículo 6. E Tiago capítulo 3, versículo 9. Apesar de serem capazes de chegar-se a Cristo sem a intervenção de Deus, os espiritualmente mortos estão suficientemente conscientes que as Escrituras exigem que eles creiam. Atos capítulo 16, versículo 31. E se arrependam também, Atos 17, versículo 30. Consciência contínua no estado de separação de Deus e de incapacidade para salvar-se. Essa constitui a visão das Escrituras sobre a segunda morte. Vamos ver a destruição e não existência. Destruição eterna não seria aniquilação, que só dura um instante e acaba. Se alguém sofre destruição eterna, então deve ter existência eterna. Os carros num depósito de ferro velho, já foram destruídos, mas não aniquilados. Eles simplesmente são irreparáveis ou irrecuperáveis. As pessoas no inferno também o serão. Já que a palavra perdição significa morrer, perecer ou arruinar, as mesmas objeções se aplicam. Em 2 Pedro 3, versículo 7, a palavra perdição é usada no contexto de julgamento, claramente implicando consciência. Na analogia do ferro velho, os carros destruídos pereceram, mas ainda são carros. Neste contexto, Jesus falou do inferno como depósito de lixo onde o fogo não cessaria e onde o corpo ressurreto de uma pessoa não seria consumido. Marcos capítulo 9, versículo 48. Além dos comentários sobre a morte e perdição anteriores, deve-se observar que a palavra hebraica usada para descrever os ímpios perecendo no Antigo Testamento é avad. Também é usada para descrever os justos perecendo. Isso está em Isaías capítulo 57, versículo 1 e Malaquias capítulo 7, versículo 2. Mas até os aniquilacionistas admitem que os justos não serão aniquilados. Sendo esse o caso, não deveriam concluir que os ímpios deixarão de existir com base nesse termo?
A mesma palavra avad é usada para descrever coisas que estão apenas perdidas e mais tarde são encontradas. Deuteronômio capítulo 22 confirma isso, versículo 3. O que prova que perdido não significa inexistente. Melhor lhe seria. Quando diz que teria sido melhor se Judas não tivesse nascido, Jesus não está dizendo comparando a perdição de Judas com a inexistência antes da concepção, mas com sua existência antes do nascimento. Essa linguagem figurada, hiperbólica, exagerada, né? Muito provavelmente indicaria a severidade do seu castigo. Não é uma afirmação sobre a superioridade da inexistência sobre a existência. Numa condenação paralela dos fariseus, Jesus disse que Sodoma e Gomorra se arrependeriam se tivesse visto os milagres dele. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 23 e 24. Isso não quer dizer que realmente teriam se arrependido, pois, em tal caso, Deus certamente lhe teria mostrado esses milagres. Isso 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. É simplesmente uma linguagem figurada, poderosa, que indica que seu pecado foi tão grande que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma que para eles. Mateus capítulo 11, versículo 24. Além disso, o nada jamais poderá ser melhor que algo, já que não existe entre eles qualquer coisa comum por meio da qual compará-los. Então, não existir não pode ser realmente melhor que existir. Supor o contrário é um erro de categoria. Vamos ver argumentos bíblicos. Além da ausência de qualquer passagem definitiva a favor do aniquilacionismo, vários textos apoiam a doutrina do castigo consciente eterno. Um breve resumo inclui: o homem rico no Hades. O contrário da parábola, que não tem personagens reais, Jesus contou história de um mendigo real chamado Lázaro, que foi para o céu, e de um homem rico que morreu e foi para o Hades, e estava em tormento consciente. Está em Lucas capítulo 16, versículo 22 e 28. Ele clamou: Pai Abraão, estando em consciência. Alguém que clama chamando o nome de alguém, o nome próprio conhecido, está consciente. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a sua vida, olha só, ele fala, lembra-te, a consciência da lembrança. Filho, lembra-te de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Versículo 24 e 25 de Lucas 16. O homem rico implorou que seus irmãos fossem avisados, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Versículo 28. Não há indício de aniquilação nesta passagem. Ele está sofrendo tormento constante e consciente. Vamos ver o lugar de choro e ranger de dentes, que Jesus muito falou. Jesus disse várias vezes que as pessoas no inferno estão em agonia constante. Ele declarou que os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Mateus capítulo 8, versículo 12, Mateus 22, versículo 13 e Mateus 24, 51, Mateus 25, versículo 30. Mas um lugar de choro é obviamente um lugar de tristeza consciente. Quem não está consciente não chora. O lugar onde o fogo não se apaga. Várias vezes Jesus chamou o inferno lugar de fogo inextinguível. Marcos capítulo 9, versículo 43 e versículo 48. Onde os corpos dos ímpios nunca morrerão. Lucas 12, versículo 4 e 5.
Mas não faria sentido haver fogo eterno e corpos desprovidos de almas para sofrer o tormento. Um lugar de tormento eterno. João o apóstolo descreveu o inferno como lugar de tormento, declarando: o diabo foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Se não existisse consciência, como eles seriam atormentados? Tormenta só é possível através de consciência. Se eu não tenho consciência da tormenta, como eu vou definir o que eu estou vivendo? Então esse texto de Apocalipse prova que a consciência estará lá. O lugar para a besta e os falsos profetas, exemplificando claramente o que esses seres ainda estarão conscientes depois de 1000 anos de tormento no inferno. A Bíblia diz sobre a besta e o falso profeta que os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, versículo 20. Antes dos 1000 anos, Apocalipse 20, versículo 2. Mas depois desse período, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Apocalipse 20, versículo 10. Eles só estavam vivos quando entraram, como também ainda estavam vivos depois de 1000 anos de tormento consciente. O lugar de castigo consciente. O fato de que os ímpios sofrerão a pena de destruição eterna, está em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, implica que eles devem estar conscientes. Não se pode sofrer penalidade sem existência. Não é castigo bater num cadáver. Uma pessoa inconsciente não sente dor. A aniquilação não seria um castigo, mas sim um livramento de toda penalidade. Já pode sofrer algo pior que a aniquilação nesta vida. O castigo dos ímpios no pós-vida teria de ser consciente. De outra forma, Deus não seria justo, já que teria dado um castigo menor aos ímpios que alguns justos, pois nem todos os ímpios sofrem tanto quanto os justos nesta vida. E isso é bem verdade, né? A gente que busca fazer o bem encontra barreiras, oposições, a própria terra, a própria vida parece que nos prova. Mas quando a gente está fazendo o que não é correto, parece que tudo vai às mil maravilhas, né? Vamos ver o lugar eterno. O inferno é descrito como tendo a mesma duração que o céu eterno. Mateus 25, 41. Já que os santos são descritos como conscientes, alegres, isso está em Lucas 23, versículo 43, 2 Coríntios 5, versículo 8, Filipenses 1, versículo 23, os pecadores no inferno estão conscientes durante o castigo. Lucas 16 comprova isso. Vamos ver alguns argumentos filosóficos a favor da aniquilação. Além dos argumentos bíblicos, muitos aniquilacionistas oferecem razões filosóficas para rejeitar o castigo consciente e eterno. Entretanto, da perspectiva ateísta, a maioria delas nada mais é que uma variação do tema de misericórdia de Deus. Os argumentos dos que negam o teísmo ou a imortalidade humana são vistos nestes respectivos artigos. Os aniquilacionistas argumentam que Deus é um ser misericordioso, Êxodo 20, versículo 6. E é desumano deixar que pessoas sofram conscientemente para sempre. Matamos animais encurralados quando não podemos retirá-los de compartimentos em chamas. Livramos outras criaturas de seu sofrimento. Os aniquilacionistas argumentam que um Deus misericordioso certamente faria o mesmo por suas criaturas. Vamos ver o argumento contra a aniquilação.
O próprio conceito de um Deus absolutamente misericordioso implica que ele é o padrão absoluto do que é misericordioso e moralmente correto. Na verdade, o argumento moral para a existência de Deus demonstra isso. Mas se Deus é o padrão absoluto de justiça moral, não lhe podemos impor nosso conceito de justiça. A própria ideia de injustiça pressupõe um padrão absoluto que os teístas atribuem a Deus. A aniquilação rebaixa tanto o amor de Deus quanto a natureza dos seres humanos como criaturas morais. Seria como se Deus lhe dissesse: permitirei que sejam livres apenas se fizerem o que eu mandar. Se não fizerem, então eliminarei sua liberdade e existência. Isso seria como se um pai lhe dissesse ao filho que esperava que ele fosse médico, mas quando o filho decidisse ser um guarda florestal, o pai o matasse. O sofrimento eterno é o testemunho eterno da liberdade e dignidade dos seres humanos, mesmo dos que não se arrependeram. Seria contrário à natureza dos homens aniquilá-los, já que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, que é eterno. Gênesis 1, versículo 27. Os animais geralmente são mortos para que aliviemos sua dor, mas, a despeito do movimento da eutanásia, não podemos fazer o mesmo com os seres humanos, exatamente porque não são meros animais, são seres criados à imagem de Deus. Por isso, devem ser tratados com o maior respeito pela dignidade de portadores da imagem de Deus. Não permitir que continue a existir segundo o destino que escolheram livremente, por mais doloroso que seja, é eliminar a imagem de Deus neles. Já que o livre-arbítrio é moralmente bom, fazendo parte da imagem de Deus, então seria um mal moral retirá-los. Mas é isso o que a aniquilação faz. Destrói a liberdade humana para sempre. Além disso, eliminar uma criatura feita à imagem imortal de Deus é renunciar ao que Deus lhe deu, a imortalidade. Equivale, no caso de Deus, a atacar a própria imagem ao destruir seus portadores. Mas Deus não age contra si mesmo. Castigar o crime de dizer uma meia-verdade com a mesma ferocidade que um genocídio é injusto. Hitler deveria receber um castigo maior que um ladrão comum, apesar de ambos os crimes afrontarem a santidade infinita de Deus. Certamente, nem todo julgamento proporcional ao pecado é executado nesta vida. A Bíblia fala sobre níveis de penalidade no inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Apocalipse 20, versículo 12 e 14. Mas não há níveis de aniquilação. A inexistência seria a mesma para todos. Conclusão: a doutrina da aniquilação tem bases mais sentimentais do que bíblicas. Apesar de haver expressões bíblicas que podem ser interpretadas de forma a apoiar o aniquilacionismo, não há nenhuma que seja necessariamente entendida dessa maneira. Além disso, várias passagens afirmam claramente que os ímpios sofrerão eterna e conscientemente no inferno. Agora nós vamos dar continuidade com a teologia sistemática, principalmente o livro 2. Então vamos continuar com a teologia sistemática do Dr. Gasly, aonde a gente parou no primeiro vídeo. Versículos que supostamente apoiam a eliminação da existência. Os aniquilacionistas alegam ter encontrado versículos que realmente falam de Deus eliminando os ímpios da existência. Fromm, que é um estudioso a favor do aniquilacionismo, apresenta diversos argumentos. Como veremos, todos carecem de provas da aniquilação, quando considerados no contexto correto da Bíblia. Primeiro, Hebreus, capítulo 9, versículo 25 e 26. Se Cristo tivesse precisado entrar no céu para si mesmo, se oferecer muitas vezes,
necessário lhe fora perder muitas vezes desde a fundação do mundo, padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Preste atenção, aniquilar o pecado, não a pessoa. Como resposta à palavra grega atetsin, também do grego, traduzida como aniquilar, significa abrogar. E não aniquilar significa remover ou levar de um lugar para outro, e não remover da existência. Isso, quem confirma isso, esse sentido da palavra grega, é as autoridades Arendt e Gingrich, são especialistas do grego bíblico. Também tem o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Jesus disse: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Aqui a palavra é exaleifo, que significa eliminar, apagar ou remover. E nenhum destes significados quer dizer aniquilar a existência. Jesus não está falando de eliminar uma pessoa, mas de apagar seu nome de qualquer forma, o que quer que isso signifique. Ele não diz que Deus fará uma espécie de aniquilacionismo. Apocalipse 18, 21 diz assim: e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não jamais será achada. Aqui a palavra grega é keuret, originária de heurisco, que significa achar, juntamente com jamais, quer dizer jamais ser encontrada, desaparecer, jamais ser descoberta, apesar de uma busca meticulosa. Não somente isto não significa ser extirpado da existência, como João está falando de uma cidade e não de uma alma. Cidades materiais deixam de existir, almas imateriais, a imagem de Deus, nunca. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A palavra para destruir é apolume, que quer dizer arruinar, matar, levar à morte, perder, morrer. Aqui novamente o termo não significa tirar da existência. E mesmo se significasse, Deus aqui não está falando de destruir os supostos sábios, mas de destruir a suposta sabedoria deles. Em poucas palavras, o aniquilacionismo não é encontrado em nenhuma destas passagens. Cada texto é tirado do seu contexto, em uma vã tentativa de respaldar uma doutrina não bíblica. Argumentos de que a natureza da alma humana revela sua mortalidade. Vamos ver o primeiro argumento, depois vamos ver a resposta do doutor para ela. Reformulando um argumento de duas partes, os condicionalistas afirmam que a natureza da alma revela que ela é imortal, melhor dizendo. A mesma palavra hebraica, a alma viva, é nefesh, e aplicada a animais inferiores. Na verdade, nefesh, alma, é aplicada 4 vezes a animais inferiores, que têm almas mortais, antes de ser usada a respeito do homem, em Gênesis 1, 29, versículo 21, e 24 e 39. O fato de que, para que os seres humanos vivessem para sempre, era necessário comer da árvore da vida, Gênesis 3, versículo 22, mostra que eles eram mortais. Além disto, há outras indicações de que a imortalidade é uma dádiva e não um atributo humano inerente. Isso foi o argumento de Fromm. Vamos ver a resposta para esse argumento. Primeiro, a mesma palavra que significa alma é usada com referência tanto a animais quanto à humanidade. Esta palavra significa vida, e os animais também têm vida. No entanto, os animais não têm o mesmo tipo de vida, pois não foram criados à imagem do Deus eterno. A vida interminável das pessoas é exclusiva, porque somente elas são criadas à imagem do Deus eterno. Segundo argumento, como respostas para o argumento acima. A imortalidade é uma dádiva de Deus que só é concedida na ressurreição aos humanos salvos, em uma forma humana. A conclusão não é que os seres humanos têm
uma alma mortal. Uma vez mais, inúmeras passagens nos ensinam que a alma humana sobrevive à morte e permanece consciente entre a morte e a ressurreição. Além disto, não está escrito que os anjos sejam imortais, e no entanto, eles jamais morreram. Lucas, capítulo 20, versículo 36. Terceiro, o aniquilacionista não reconhece que imortalidade e existir para sempre não são a mesma coisa. Como observamos, os anjos viverão para sempre, mas nunca são chamados de imortais. A palavra imortalidade, assim como vida eterna, tem uma qualidade positiva que a mera existência não tem. Jesus definiu vida eterna como conhecer a Deus. Evangelho de João 17, versículo 3. Ainda que os incrédulos não tenham isto, eles existirão para sempre, porque trazem em si mesmo a semelhança de Deus. Vamos ver o argumento de que a imortalidade é uma dádiva somente para os justos. Os aniquilacionistas afirmam que a imortalidade é intrínseca somente a Deus. Eles usam 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. A palavra imortalidade jamais é usada a respeito dos incrédulos, e os crentes as recebem somente como uma dádiva. Eles usam Romanos 2, versículo 7, e 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54. Não existe nenhuma afirmação escritural de que os incrédulos viverão para sempre, de modo que não terão a continuação da vida após a morte. Eles argumentam isso. Agora vamos ver a resposta. Nós já reconhecemos que, em termos de uso bíblico, imortalidade é intrínseca a Deus e uma dádiva para os crentes na ressurreição. No entanto, assim como Trindade, a imortalidade criada da alma humana é um ensino bíblico, ainda que não seja uma palavra bíblica. Nós já demonstramos detalhadamente que a alma de cada pessoa viverá conscientemente para sempre, seja no céu, seja no inferno. Além disso, ainda que a palavra imortal seja biblicamente usada somente a respeito de Deus e de sua dádiva aos crentes, apesar disto, palavras como eterno em Mateus 25, 41 e Marcos 3, 29 são usadas a respeito de incrédulos, embora a qualidade da sua existência não seja em nada semelhante à dos salvos. A duração será a mesma, mas a qualidade totalmente diferente. É muito diferente a qualidade de estar no céu e a qualidade de estar no inferno eternamente. Vamos ver o argumento de que a punição eterna não precisa ser a miséria eterna. Como observamos, os aniquilacionistas afirmam que a punição dos ímpios é eterna em seu resultado, mas não em seu processo. O resultado é eterno, mas a duração é temporal. A punição eterna claramente não significa a mesma coisa que ser punido eternamente. É a perda eterna da consciência, argumenta Fromm, que é um dos maiores estudiosos defensor do aniquilacionismo. Vamos ver a resposta do doutor da teologia sistemática para isso. A resposta é: a palavra de Deus diz que os que estão no inferno, de dia e de noite, serão atormentados para todo sempre. Isso está em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga. Está em Marcos capítulo 9, versículo 48. Assim, o combustível nunca é consumido. As chamas do inferno queimam eternamente. E aqueles que rejeitam a Deus sofrerão eternamente. Vamos ver o argumento de que a natureza da morte de Cristo apoia o aniquilacionismo. Fromm insiste: a morte significa a cessação da vida, e não a vida eterna em tormentos. É uma estranha discussão de alguns, aquela que afirma que perecer é viver para sempre, pois se a morte que ameaçou Adão fosse uma tortura eterna, então teria sido necessário que o nosso Salvador, como substituto completo do homem, fosse atormentado eternamente para pagar a dádiva que lhe seria designado. Olha só o argumento aí capcioso de Fromm. Vamos ver a resposta. Esta afirmação confunde a importância e a duração da morte de Cristo, uma vez que, por natureza, Cristo é o Deus infinito. A sua morte tem importância infinita, ainda que seu sofrimento e sua morte tenham ocorrido em um período de tempo finito. O tempo não é uma medida obrigatória de importância. O nascimento, por exemplo, acontece
em um período de tempo relativamente pequeno, mas produz algo de extraordinária importância. Uma morte durante um tempo limitado conseguiu algo de importância ilimitada por toda a eternidade. A falácia de Fromm deste argumento condicionalista é semelhante à reivindicação de que punir alguém para sempre é uma pena exagerada para os pecados que esta pessoa cometeu durante a vida. Não, esta não é uma matança exagerada, porque o pecado contra o infinito tem um significado infinito e ramificações infinitas também, infindáveis. No mesmo sentido, o sofrimento finito de Cristo tem significado infinito por causa do valor infinito do sofrimento que ele padeceu. Vamos ver o argumento de que o Seol, o inferno, toda a vida, o argumento de que no Seol toda a vida e atividade estão suspensas. Olha só, os condicionalistas afirmam que no Seol, do grego Hades, que algumas bíblias traduzem como inferno, toda a vida e atividade são suspensas. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Sheol é um lugar de morte, trevas e silêncio, em completo contraste com a condição dos vivos. Deuteronômio 30, versículo 15 e 19, 1 Samuel 2, versículos 6 e 9. Seol é a condição dos não vivos. Vamos ver. Aqui Fromm se limita ao sentido de Seol somente a sepultura. Mas não é só assim que significa. A palavra Seol tem um significado além da sepultura. Tem um significado bastante espiritual e escatológico. A palavra Seol. Vamos ver a resposta. Primeiro, está claro que Salomão não estava afirmando em Eclesiastes que não existe vida após a morte. Na verdade, ele fala da morte como uma ocasião em que se vai à sua eterna casa. Eclesiastes 12:15. E quando o espírito volta a Deus, que o deu. Versículo 7. Além disto, as palavras de Salomão sobre a falta de atividade no Seol se referem ao corpo na sepultura e não ao espírito, no mundo dos espíritos. Ele não está falando sobre a cessação de toda a atividade, mas simplesmente da atividade terrena de um corpo físico, não de uma alma. Vamos ver as referências de John Stott e a realidade do inferno. John Stott era um pastor anglicano, protestante, evangélico, mas ele não acreditava na existência de um estado de sofrimento consciente eterno da alma. Ele era adepto do aniquilacionismo. Vamos ver. O famoso estudioso John Stott se refere à realidade e o horror do inferno como uma linguagem bíblica que durante anos impediu a maioria dos evangélicos de perceber que ele não crê na doutrina bíblica. Certamente nós temos que dizer que esta expulsão da presença de Deus será real, terrível e eterna. O Novo Testamento não contém nenhuma indicação da possibilidade de uma anistia ou adiamento posterior. A fraseologia bíblica inclui juízo eterno, Hebreus 6:12, possivelmente. Marcos 3:29, desprezo eterno, Daniel 12:2, tormento eterno, Mateus 25:46, eterna perdição, 2 Tessalonicenses 1:9 e fogo eterno, Mateus 18:8 e Mateus 25:41. Tudo isto parece exato e perfeito, até que ouçamos Stott negar o que ele afirma ser ortodoxia tradicional em favor da aniquilação. Ele conclui: eu questiono se o tormento eterno consciente é compatível com a revelação bíblica da justiça divina. Olha só, eu questiono se o tormento eterno consciente é compatível com a revelação bíblica da justiça divina. Vamos ver a resposta do Dr. Gardner para esse grande doutor também. Stott era um grande estudioso. Vamos ver a resposta
para o argumento dele. Primeiro, toda a crença de Stott de que os ímpios serão aniquilados e não suportarão a separação eterna de Deus, o uso que ele faz desta linguagem bíblica é enganador e mal empregado. Ele parece estar confirmando os ensinamentos das Escrituras, mas, na realidade, o está questionando. Segundo, Stott, de modo significativo, usa equivocadamente a linguagem ao falar da realidade e não da existência. A não existência é nada, e nada não tem realidade, por definição, e é a não realidade. Falar sobre a suposta não realidade do inferno como algo real e terrível é inexpressivo e sem sentido para ele. Terceiro, embora Stott declare ser um evangélico comprometido, a sua visão do inferno não é compatível com as declarações das Escrituras. Tampouco ele, por suas próprias palavras, está comprometido com a ortodoxia tradicional. Além de ser condenada por outros credos, a sua posição foi condenada pelo Quinto Concílio de Latrão da Igreja. A sua própria Igreja Anglicana é uma derivação católica. As visões aniquilacionistas de Stott não são católicas ortodoxas nem protestantes ortodoxas. A Igreja Anglicana do pastor Stott, falecido já, ela era derivada do próprio catolicismo, mas ele mesmo ia contra a doutrina ortodoxa do estado consciente no inferno. E isso já comprova uma grande contradição em sua ortodoxia. Vamos ver os argumentos filosóficos a favor do aniquilacionismo. Além dos argumentos bíblicos, muitos condicionalistas oferecem razões filosóficas para rejeitar a punição eterna consciente. A maioria delas, que permitem uma perspectiva teísta, são uma variação do mesmo tema. Argumento de que a punição eterna é contrária à justiça de Deus. A Bíblia ensina que Deus irá julgar os ímpios, conforme forem as obras deles. Isaías 59:18. Quando se fala de ímpios, está falando daquele que ainda não exerceu, ainda não exerceu a sua fé através de arrependimento e mudança de vida, aceitar a Jesus. Essas pessoas a Bíblia trata como ímpio, porque elas não estão ainda na base da piedade cristã. No entanto, o juízo eterno pelos pecados temporais, olha só, Romanos capítulo, vou voltar um pouco aqui, Romanos capítulo 2, versículo 6, fala que Deus irá punir cada um segundo as suas obras. Isto é o que a justiça exige, nem mais nem menos. No entanto, o juízo eterno pelos pecados temporais não é justiça. Uma punição infinita em duração pelos pecados finitos em duração é uma injustiça monstruosa. Somente a aniquilação depois do juízo temporal representaria a justiça de Deus. Aqui o argumento é o seguinte: se a pessoa pecou por momentos, por que eles não entendem? Por que é justo então Deus condenar alguém que pecou por momentos em um estado eterno de tormento? Vamos ver a resposta. Primeiro, a punição eterna é afligida a um pecador que não se arrepende. E uma vez que ele continua no pecado até a morte e até a eternidade, ele é punido de modo razoável e aceitável por Deus para sempre. Segundo, nenhum pecado é aceitável. Quando Deus existir, enquanto Deus existir, e Deus é eterno, consequentemente a punição pelo pecado também deve ser eterna. A punição temporal diminuiria a justiça e a santidade de Deus. Terceiro, como observamos anteriormente, a justiça de Deus exige a punição eterna, porque a atrocidade de qualquer crime deve ser medida de acordo com a importância ou a dignidade da pessoa contra a qual este crime é cometido. O pecado contra um Deus infinito é um pecado infinitamente perverso, merecedor de punição eterna. Quarto, e finalmente, a punição eterna não somente é justa, mas é também necessária.
Somente a punição eterna será a justa punição pelos pecados cometidos contra o Deus eterno. Os pecados cometidos no tempo são pecados perpetrados contra aquele que é eterno. O argumento de que a punição eterna é oposta à misericórdia de Deus. Vamos ver. Deus é um Deus de misericórdia. Êxodo 20, versículo 6. E permitir que as pessoas sofram conscientemente para sempre é um ato sem misericórdia. Se nós tirarmos criaturas desesperadas e sofredoras de sua desgraça, por que um Deus todo misericordioso não faria a mesma coisa pelas suas criaturas? Resposta para isso. Primeiro, o próprio conceito de um ser essencialmente misericordioso pressupõe que este ser tem um padrão moral absoluto e foi violado, e que o padrão misericordioso é necessário para retificar a situação. Na verdade, o argumento moral a favor da existência de Deus demonstra este mesmo fato. Mas se Deus é um padrão supremo para o que é moralmente correto e justo, então nós não podemos impor o nosso conceito de justiça a ele. Segundo, em resposta ao exemplo acima, embora seja verdade que animais em sofrimento são frequentemente abatidos para aliviar sua dor, novamente não fazemos a mesma coisa. As pessoas, precisamente porque não são animais. Os animais não são imortais, nem criados à imagem de Deus. Está em Gênesis 1, versículo 27. Os seres humanos são criados à imagem de Deus e, portanto, devem ser tratados com o maior respeito pela sua dignidade, como seres que exibem a imagem de Deus. Isso está em Tiago 3, versículo 9. Não permitir a sua existência continuada no seu destino livremente escolhido, por mais doloroso que possa ser, seria destruir a imagem de Deus neles. Terceiro, exterminar uma criatura criada à imagem imortal de Deus seria um ataque à própria semelhança de Deus, que inclui a existência infindável. O aniquilacionismo seria Deus atacando a si mesmo, atacando a sua própria imagem. E Deus não pode agir contra si mesmo. Quarto, o sofrimento eterno consciente não é contrário à misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus e a permissão de Deus a que suas criaturas passem por sofrimento e dor não são incompatíveis. A misericórdia de Deus não é uma emoção que sobrepuja sua justiça. E uma vez que nenhum dos atributos de Deus entra em conflito com qualquer outro, nós podemos ter plena certeza de que Ele é absolutamente misericordioso e também absolutamente justo. Quinto argumento. E finalmente, aniquilar um ser humano violaria o que Deus determinou que é mais precioso, a dádiva da liberdade de escolher o próprio destino. Uma vez que o livre-arbítrio, como parte da imagem de Deus, é moralmente bom, removê-lo seria um mal moral. Isto é o que a aniquilação conseguiria, a destruição eterna da liberdade humana. O aniquilacionismo interpreta de modo inverso. O que é verdadeiramente desumano, anti-humano, é destruir a humanidade de uma pessoa. O argumento de que a punição eterna é oposta à natureza universal da vitória de Deus. Embora os aniquilacionistas discordem da disputa universalista de que todos serão salvos, eles concordam que as passagens que descrevem a vitória universal de Deus sobre o mal exigem que não sobre qualquer mal no universo. Exige que não sobre qualquer mal no universo. Por exemplo, no final, todos se porão de joelhos diante de Cristo. Filipenses 2, versículo 10. O mundo se reconciliará com Cristo. 2 Coríntios 5,19. Todas as coisas serão congregadas com Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 10. A morte e o pecado serão destruídos. 1 Coríntios 15, versículo 26. E todas as coisas serão sujeitas a Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 28. Mesmo que a interpretação que o universalismo faz destes textos seja incorreta, eles indicam que o pecado será completamente derrotado e que os condicionalistas insistem que não poderá acontecer, a menos que todos os pecadores sejam destruídos. Vamos ver uma resposta para isso. A conclusão aniquilacionista não se origina destas passagens sobre a vitória universal.
Algumas somente se referem ao fato de que a salvação é universalmente possível, por exemplo, Romanos 5,18 e 19, 2 Coríntios 5,19. A morte de Cristo por todos significa que a salvação é universal em extensão, mas limitada em aplicação, uma vez que nem todos creem. Outras passagens se referem à salvação de todos, mas à sujeição de todos, por exemplo, Filipenses 2,10, ao passo que outras se aplicam aos crentes e não aos incrédulos, por exemplo, Efésios 1,10. Alguns textos falam da derrota universal de toda a morte, por exemplo, 1 Coríntios 15, 26. Isto se cumpre na ressurreição de todas as pessoas, as salvas e as não salvas, Evangelho de João 5,29 e Apocalipse 20, versículo 4 e 5. Os outros versículos que falam do triunfo de Deus sobre todo o mal ensinam a separação, não a aniquilação de todo o mal, por exemplo, Mateus 13, 41 e 42, Mateus 25, versículo 31 e 41. Como já foi demonstrado repetidas vezes, nenhuma passagem fala da aniquilação dos seres humanos. O mal é derrotado pelo aprisionamento e pela quarentena eternos. Uma vez mais, o fato de que Deus aniquilasse a sua imagem nos seres pecadores não seria uma vitória, mas uma derrota, um ataque de Deus contra si mesmo. Vamos ver argumentos bíblicos contra o aniquilacionismo. Além da falta de bons argumentos a favor do aniquilacionismo, existem inúmeros argumentos que sustentam a doutrina da punição eterna, consciente. O rico no inferno estava em tormento consciente. O rico clamando disse: Pai Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e a tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Lucas 16, 24 e 25. O rico então implorou que seus irmãos fossem avisados, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Versículo 28 de Lucas 16. Esta passagem não contém aniquilação, mas constante e consciente sofrimento e tormento eterno. O inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes. Jesus falou repetidas vezes sobre pessoas que estão no inferno, como estando em contínua agonia. Eles serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Este é, obviamente, um lugar de tristeza consciente. Os inconscientes não choram, e os que choram estão conscientes. O inferno é um lugar de tormento eterno. Jesus afirmou que o inferno é um lugar de eterno tormento, Apocalipse 20, 10. Nenhuma pessoa inconsciente pode sentir tormento, e o tormento eterno indica que o estado eterno de agonia é consciente e contínuo. A besta e o falso profeta, consciente depois de 1000 anos de tormento. Existe um claro exemplo bíblico de seres ainda conscientes depois de suportar 1000 anos de tormento no inferno. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago ardente de fogo e de enxofre. Apocalipse 19, 20. Antes dos 1000 anos, Apocalipse 22, Apocalipse 20, versículo 2. Mas depois deste período, o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde ainda está a besta e o falso profeta, no versículo 10. Eles não somente estavam vivos quanto ali entraram, mas ainda estavam vivos depois de 1000 anos de tormento consciente. Isto é suficiente como argumento definitivo contra o aniquilacionismo. O inferno durará tanto quanto durar o céu. Está escrito que o inferno terá a mesma duração que o céu, isto é, será eterno. Mateus 25, 41. A mesma palavra grega, aionion, é usada para descrever ambos. Se existe um céu eterno, deve existir um inferno eterno. E não existe inferno eterno sem que haja um céu eterno. Uma vez que a felicidade do céu é consciente, o tormento do inferno é consciente também. A punição somente pode ser sentida por aqueles que estão conscientes. O fato de que os ímpios recebem a punição eterna mostra que devem estar conscientes. Não se pode receber punição a menos que exista conscientemente para ser punido. 2 Tessalonicenses 1,9. Além disto, novamente, a justiça de Deus não pode confirmar
se aqueles que preferiram o mal e recusaram a Deus estão inconscientes, aniquilados. O inferno é um lugar de chamas inextinguíveis. Jesus chamou o inferno de um lugar onde há um fogo que nunca se apaga, Marcos 9, 43 e 48. Onde os corpos dos ímpios jamais morrerão, Lucas 12, 4 e 6. É absurdo colocar chamas eternas e corpos sem almas para sentir o tormento. Simplesmente não existe fundamento para a especulação aniquilacionista implausível de que o fogo inextinguível e os vermes que não morreram signifique somente fogo que é inextinguível e vermes que não morrem, até que a sua obra de destruição se complete. Em nenhuma destas palavras é declarada ou subentendida biblicamente. É absolutamente o oposto. As chamas jamais se extinguirão e os vermes jamais morrerão. Vamos ver agora os argumentos filosóficos contra o aniquilacionismo. A aniquilação é contrária à natureza de Deus como amor. O aniquilacionismo menosprezaria tanto o amor de Deus quanto a natureza dos seres humanos como criaturas morais livres. Seria como se Deus dissesse: eu permitirei que você viva somente se você fizer o que eu lhe digo. Se você não me obedecer, eu destruirei a sua existência. A existência eterna é o testemunho eterno e a liberdade, é o testemunho à liberdade e dignidade com que Deus criou os seres humanos. A felicidade eterna é o destino dos redimidos, e o sofrimento eterno é o destino dos que não se arrependeram. O aniquilacionismo é contrário à natureza da humanidade. Seria contrário à natureza criada dos humanos exterminá-los, uma vez que nós somos feitos à imagem e semelhança eterna de Deus. Gênesis 1:27. Deus é a liberdade suprema e, na sua infinita sabedoria, Ele concedeu liberdade às suas criaturas. Renegar esta dádiva seria como se Ele atacasse o que é bom na nossa natureza, um bem que Ele determinou que era bom que nós recebêssemos. A justiça moral exige graus de punição. Punir igualmente uma mentira branca é o genocídio, seria injusto. Olha só, punir igualmente uma mentira branda e o genocídio seria injusto. O homicídio deve receber uma punição maior do que o furto. No entanto, não existe evidência de que o juízo proporcional ao pecado seja sempre administrado nesta vida. O homem mais sábio que já viveu se queixou da injustiça desta vida. Eclesiastes 3, 16 e 22. A aniquilação é o grande equalizador e tem sobre todos os que não se reconciliaram com Deus o mesmo efeito eterno. Nada, nem todos os pecados são iguais. Assim, cada pecador receberá o resultado eterno que merecer. O aniquilacionismo é contrário à justiça moral, que exige que a punição seja apropriada ao crime. Não existe grau de aniquilação. A Bíblia revela grau de punição eterna no inferno. Mateus 5, 22 e Apocalipse 20, 12 e 14. Como é implausível a ideia de grau de aniquilação e a não existência seria a mesma para todos, o aniquilacionismo é irracional. A palavra de Deus também não dá nenhuma indicação de grau de punição temporária consciente após a morte. E a seguir, a aniquilação, ela fala de punição imediata após a morte eterna. O aniquilacionismo é ilusório. Qualquer coisa baseada no cumprimento dos desejos é ilusão. Na base do aniquilacionismo está o desejo desesperado de evitar sofrimento. Ninguém deseja sofrer, muito menos sofrer para sempre. O aniquilacionismo, como o universalismo, é um desejo inatingível. O fato de que seria agradável se fosse verdade não torna verdade. Novamente, C.S. Lewis disse a respeito disto: eu pagaria qualquer preço para ser capaz de dizer honestamente: todos serão salvos. Mas a minha razão responde: sem a vontade deles,
ou com ela, se eu disser, sem a vontade deles, imediatamente percebo uma contradição. Como pode o supremo ato voluntário de autoentrega ser involuntário? Se eu disser, com a vontade deles, a minha razão responde, como se eles não querem se entregar? Uma pergunta. Como se eles não querem se entregar? Na nossa condição de caídos e pecadores, nós adoraremos acreditar que não existe consequências para os nossos pecados, seja nesta vida, seja na próxima, de modo que precisamos de ajuda para nos curarmos de tais doenças psicológicas. O antídoto é a verdade que nos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Argumentos históricos contra o aniquilacionismo. A evidência histórica contra o aniquilacionismo é igual ao argumento histórico a favor da punição eterna consciente. Isto é, evidência histórica contra o aniquilacionismo é idêntica à evidência a favor do inferno. Jamais resumida. O aniquilacionismo é antagônico e ao ensino da maioria dos mestres ortodoxos da história da Igreja, desde o início até o presente. Nós vimos anteriormente que o aniquilacionismo foi absolutamente condenado pela Igreja primitiva. Em um exemplo, o último dos 9 anátemas do imperador Justiniano, no ano de 483 a 565, contra Orígenes, em 185 a 254, diz: se alguém disser que a punição dos demônios e dos ímpios é apenas temporária e um dia terá fim, que seja anátema. Eles falam que seja anátema. E antes da reforma, o Quinto Concílio de Latrão, em 1513, também condenou a negação do inferno. Vamos ver a conclusão desses argumentos. Quando examinadas cuidadosamente, e em contexto, nenhuma das passagens acima prova o aniquilacionismo. Determinadas palavras usadas podem permitir este significado, mas em nenhum lugar elas o exigem, a respeito da punição eterna. Em vista da comparação com outras passagens claras, o condicionalismo deve ser completamente rejeitado, pois ele se apoia sobre uma base sentimental e não escritural. Se enraiza mais na emoção do que na razão. Inúmeras passagens afirmam claramente que aqueles que escolhem a iniquidade sofrerão conscientemente e eternamente. Então essa aí foi a segunda parte, o material usado, né? E eu indico para todos aqueles que quiserem, são materiais do Dr. Gasler, Enciclopédia de Apologética e Teologia Sistemática, do renomado e filósofo cristão, PhD em filosofia, doutor em teologia, mestre em ciências humanas, e deixou para nós aí essa bênção sobre as doutrinas do cristianismo. Espero que tenha ajudado e que Deus abençoe e até a próxima.